Fala pessoal, vamos falar aí de Corinthians 1, Bahia 1, no caso Bahia 1, Corinthians 1, porque o jogo foi lá na Arena Fonte Nova. O Corinthians perde a chance de subir um pouco mais na tabela, né? Se vencesse o Bahia, chegaria aos mesmos 30 pontos do Bahia, poderia passar o Bahia pelo saldo. Mas infelizmente o Corinthians sofre um empate com o Bahia, não consegue subir mais. O Corinthians cai para oitavo, tendo em vista que o Botafogo ganhou do Cruzeiro. Mas bem, olha, levando em consideração como foi a partida, o contexto do jogo e que o Bahia é uma equipe boa, a gente conseguiu segurar um empate lá. Cara, pra mim é um bom resultado, tá? Por mais que dava pra ter ganho, né? Não gostei do jogo do Corinthians, mas dava pra ter perdido também, né? Porque o Bahia foi melhor durante o jogo, a gente teve algumas oportunidades de ter perdido o jogo, o Hugo fez algumas boas defesas, apesar de em alguns momentos ele não ter ido bem. E o Bahia também teve alguns gols anulados, então o Corinthians poderia ter perdido. Antes da gente começar a falar de fato do jogo, eu quero pedir desculpa caso tenha grito de criança no fundo, é por conta que eu tô gravando no salão de jogos do prédio, né? Então, o salão de jogos do prédio fica literalmente do lado do parquinho do prédio, né? Então, caso você esteja escutando barulho de criança ao fundo, é por conta disso. Tá bom? Vamos lá. O Corinthians abre o placar no começo do jogo. O Anrileri... antes da gente falar do jogo, vamos falar da escalação. O Corinthians foi com basicamente o mesmo time que foi pro jogo passado, só que com a volta dos jogadores que estavam fora, no caso, Ranieri e Garro, eles entraram no time titular, e o Bidu saiu do time titular por conta de que ele sentiu uma dor no pubis, pelo que foi informado pelo pessoal da reportagem. O Corinthians entrou com o Hugo Souza no gol, na lateral direita o Mateuzinho, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga, o Anrileri na lateral esquerda, meio campo com o Ranieri, o André, o Bidon, o Garro e o Caio César ali na ponta direita, na meia direita, enfim, e o Yuri Alberto lá na frente. O Corinthians abre o placar cedo, com 7 minutos o Anrileri faz um chutaço, tipo assim, um golaço. Primeiro gol do Anrileri, inclusive, pelo Corinthians, é o primeiro gol dele. Informaram na transmissão que ele não marcava um gol desde 2021, ele ainda estava no River na época, e ele consegue marcar o primeiro gol dele. Então parabéns aí, Anrileri. Apesar de eu não ter gostado muito do jogo do Anrileri, acho que o cartão amarelo condicionou ele muito. Ele tomou um cartão amarelo cedo também. Eu não vou lembrar a minutagem, mas foi cedo. Ainda no primeiro tempo ele já levou um amarelo, tentando parar o Ademir no contra-ataque. No primeiro tempo ele estava marcando o Ademir, e aí no segundo tempo entrou o Cauê Furquim, sim, aquele mesmo que era da base do Corinthians e acabou indo pro Bahia, né? Que é outro cara rápido também. Acho que isso dificultou um pouco do jogo do Anrileri, como ele já estava amarelado, condicionou bastante. Mas até ele ter tomado o cartão, estava sendo um jogo ok do Anrileri. O Anrileri é um jogador ok, na verdade, né? Foi bom ele ter renovado, porque entre ele e o Hugo, eu prefiro ele como titular. Acho que todo mundo prefere ele do que o Hugo. E, cara, ele fez um jogo bom. Normalmente quando o Anrileri entra, ele consegue segurar ali na lateral esquerda, consegue fazer jogos decentes, né? A gente não sente tanto quando o Matheus Bidu não está, apesar do Matheus Bidu ser melhor no estilo de jogo, né? O Bidu, ele sobe melhor pro ataque do que o Anrileri. E acho que por falta do Bidu, o jogo do Corinthians foi muito prejudicado, né? Como estava assim o Bidu ali naquela ponta esquerda, para explorar nas transições, no contra-ataque, acho que isso acabou acabando um pouco com o jogo do Corinthians. Tendo em vista que o Corinthians não joga com ponta esquerda, né? O Corinthians só tem o Caio pela direita e não tem um ponta, né? O Corinthians joga com um meia. Quem normalmente cai pela esquerda é o Bidon, e a gente sabe que o Bidon não é ponta. E como o nosso lateral que jogou hoje, o Anrileri, ele não ultrapassa tanto como o Bidu, acho que isso condicionou bastante o jogo do Corinthians. Depois do gol, o Corinthians basicamente não jogou, essa é a verdade. O Corinthians, infelizmente, não teve o mesmo ímpeto que teve no jogo passado contra o Remo e não teve minimamente a superioridade. Era meio óbvio que o Corinthians não ia ter a superioridade que teve no jogo passado, até porque o jogo passado foi contra o Remo. O Remo é um time que está na zona de rebaixamento do campeonato. O Bahia é um time melhor que o Remo, com toda certeza. O time do Bahia é um time mais ajeitado que o time do Remo, tanto que está brigando ali por G5. E a gente até perdeu pro Bahia no primeiro turno, inclusive. O time do Bahia é um time bom. E o time do Bahia, eu não sei se o Corinthians jogou mal, não sei se por demérito próprio ou se por mérito do Bahia, porque o Bahia fez um bom jogo, conseguiu controlar a posse de bola, conseguiu ficar em cima do Corinthians muito tempo no primeiro tempo. O Corinthians teve poucas escapadas no primeiro tempo, no jogo todo como no geral. Eu não lembro de tantas escapadas do Corinthians em contra-ataque
né? Aí eu não sei se isso é mais por mérito do Bahia, que conseguiu neutralizar bem o jogo do Corinthians, ou se foi por demérito da equipe do Corinthians, que não conseguiu gerar perigo para o Bahia. Ainda no primeiro tempo, com 11 minutos de jogo, o Bahia tem um gol anulado. O jogador do Bahia, ele vai tentar fazer o passe, só que aí ele acaba atingindo a cabeça do Hilary, e aí na sequência do lance, o jogador do Bahia, acho que é o Alejo, centroavante, ele faz o gol. Só que o gol foi anulado por essa falta no Hilary no começo do lance. Para mim foi falta, né? Pelo lance que passou na transmissão, pelo lance que eu vi, tem contato e para mim é falta. Então tinha que ser anulado aquele gol. Ainda bem que o gol foi anulado, porque o Hugo falha, ele sai muito mal em cima do jogador. Teve alguns momentos que o Hugo ele não estava saindo bem, principalmente no primeiro tempo, ele não tinha saído bem para fazer intervenções. Que mais? O Bahia também teve outro gol anulado no primeiro tempo, que foi por conta de um impedimento. O Eric Pulga estava impedido no começo do lance, ele estava impedido, aí ele recebe, mas aí o gol quem faz eu acho que é o Alejo, que o Eric Pulga cruza, e acho que esse Alejo aí que cabeceia e faz o gol, mas estava impedido. O Eric Pulga estava impedido, e aí, se eu não me engano, foi o semiautomático, estreia do semiautomático no Brasileirão no jogo do Corinthians. E primeiro jogo do Corinthians com semiautomático no Brasileirão, e já anulou o gol do Bahia. Achei que foi bem anulado, né? Regra é regra, se o cara tá minimamente à frente, é impedimento, né? Eu não concordo muito com essa regra. Eu acho que, pra mim, a regra do impedimento deveria ser aquela regra que o Wenger, ex-técnico do Arsenal, ele sugeriu, que é onde o jogador está muito à frente do defensor, porque aí sim ele vai levar alguma vantagem, porque eu acho que um braço não vai fazer tanta vantagem assim pro jogador, né? Porque existem inúmeros gols que são anulados por conta do semiautomático por causa de um biquinho da chuteira, por milímetros, né? Eu não acho que seja milímetros que vai dar uma vantagem para um jogador. Mas enfim, pelo menos agora a gente tem a tecnologia do semiautomático e com isso vai diminuir a margem de erro de gols anulados. Eu acho isso bom. Não estou falando isso porque anularam um gol do Bahia contra o Corinthians, não. Poderia ser um gol anulado do Corinthians com o semiautomático, porque eu iria defender o semiautomático, porque é sempre bom essa evolução da tecnologia no nosso futebol, porque se a gente olha lá na Europa, eles estão muito mais evoluídos, tanto na questão do VAR, tanto na questão do tempo de jogo, tanto na questão do semiautomático. Isso tem que acontecer na Liga Brasileira também, para melhorar o nível do nosso futebol, para a gente ter um futebol legal de se assistir aqui no Brasil, né? Enfim, vamos voltar a falar do jogo. Segundo tempo começa, o Corinthians não muda jogadores e também não mudou a postura, porque o Corinthians voltou igual no primeiro tempo, não fez um bom jogo o Corinthians, como eu já havia dito, e no segundo tempo isso persistiu. O Corinthians teve alguns contra-ataques que poderiam ter surtido em algum gol. Teve um lance que o Mateuzinho, acho que ele tenta cruzar, o goleiro ele meio que quase falha. Tem um contra-ataque que o Carlos César sai em disparada, ele podia ter feito passe ou pro Bidon ou pro Garro, ele faz o passe pro Garro e o Garro vai tentar fazer o passe no Bidon, que estava na outra ponta, vai tentar inverter pro Bidon. Um lance bem parecido, que foi bem igual o gol do Bidon contra o São Paulo. Foi um lance parecido com o gol do Bidon contra o São Paulo, só que aí o Garro não acerta o passe. Eu não achei um bom jogo do Garro também, inclusive, tá? Voltou hoje o Garro, porque ele não tinha jogado contra o Remo, e eu não achei um bom jogo do Garro. E, cara, não lembro de mais nenhum lance de perigo do Corinthians, né? Teve um lance mais pro final do jogo, onde já com as substituições, o Zaccaria Labiade já tinha entrado, e ele recebe assim na ponta direita, ele sai na frente do marcador, só que ele escorrega e, né, a bola vai para fora. Tem um lance que o goleiro do Bahia, ele acaba saindo mal, se eu não me engano, ou ele sai mal, ou ele erra a saída o time do Bahia erra a saída de bola, mas enfim, a bola sobra pro Carrilho, sem goleiro, ele podia chutar no gol, e aí ele acaba chutando na lua, né? Carrilho, inclusive, que tomara que o Corinthians não renove com o Carrilho. O Carrilho, desde que ele teve aquela lesão em 2025 contra o Palmeiras na Copa do Brasil, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo, sem sombra de dúvidas. Houve um momento, ano passado, que o Carrilho chegou a ser o melhor jogador do Corinthians. No final da passagem do Ramon pelo Corinthians, o Carrilho estava sendo o nosso melhor jogador. Eu lembro que eu fui assistir na Arena o Corinthians e Vasco, que teve pelo Brasileirão no ano passado, foi 3-0 pro Corinthians. Ele mandou no jogo, ele fez um jogaço, o Carrilho. Quando ele chega em 2024, ele chega muito bem, né, elevando o nível do nosso meio campo, ajudando o Corinthians a escapar do rebaixamento. Foi importante na conquista do Paulista também. Como eu disse, no final da trajetória do Ramon até o comecinho da passagem do Dorival, ele estava sendo muito importante. Na Sul-Americana ele faz o gol do empate contra, acho que é o América de Cali, lá na Colômbia.
Aí ele tem a lesão contra o Palmeiras na Copa do Brasil, fica meses fora e não volta minimamente bem, né? Não volta bem. A gente sabe que o Carrilho ele é um jogador já mais velho, já tá com 30 e... quantos anos? Não lembro agora de cabeça. Mas, cara, bem provavelmente que ele não vai evoluir, ainda mais agora que ele teve uma lesão recente. A gente sabe que o Carrilho ele gosta da noite paulistana, né? Então, cara, tomara que o Corinthians não renove com o Carrilho. Sou muito grato pelo que ele fez pelo Corinthians, né? Tanto em 2024 quanto em 2025. Foi campeão da Copa do Brasil, campeão do Paulista, ajudou na escapada do rebaixamento, mas eu acho que pelo nível que ele está apresentando não dá, né? Pelo salário que ele deve ganhar, eu acho que o Corinthians deveria priorizar outro jogador mais jovem e que não cometa os mesmos erros técnicos do Carrilho, porque hoje o Carrilho errou muita coisa, não só hoje, né? Nos últimos jogos do Carrilho ele tem errado muita coisa, parece até que ele tá fazendo sacanagem, sabe? Parece até que ele tá sem vontade nenhuma de jogar. Tá lembrando o Félix Torres, sabe? O Félix Torres tinha muitos momentos que, quando estava no Corinthians ainda, ele cometia alguns lances que parecia que estava fazendo de sacanagem. Eu espero que o Carrilho não esteja fazendo isso de sacanagem com o Corinthians, que seja mais um declínio por conta da idade, mas eu espero que o Corinthians não renove com ele. E é isso, cara. A gente precisa de um novo jogador para esse meio campo no lugar do Carrilho. Enfim, eu falei do Carrilho, que ele perde uma chance sem goleiro, né? Ele poderia ter feito muito melhor no lance. E que mais? Não tivemos muitos lances de perigo do Corinthians. O Corinthians mais se defendeu nesse segundo tempo. O Bahia ainda teve um outro gol anulado, né? Por impedimento. Estava muito impedido. Não lembro ao certo se foi o Eric Puga ou se foi outro jogador que recebe. Aí o jogador chuta, o Hugo Souza faz a defesa. Aí a bola sobra pro, acho que o William José fazer o gol de cabeça, só que aí estava anulado por causa do lance da origem da jogada. O Corinthians fez as 5 substituições, né? Como eu disse, entrou... Vou tentar lembrar aqui, quem sabe faz ao vivo. Entrou... Quem que entrou, meu Deus? Essas foram as 5 substituições do Corinthians. Entrou o Labiat no lugar do Bidon, que já estava amarelado, e entrou o Pedro Milans no lugar do Anrileri, tendo em vista que o Anrileri já estava amarelado, tinha sentido também um cansaço. Como a gente não tinha outro lateral esquerdo para colocar, o Diniz improvisou o Pedro Milans. Bom jogo do Pedro Milans, tá? Quem mais que entrou? Ele tirou o Raniel e o André, colocou o Alan e o Matheus Pereira. Eu achei que o Matheus Pereira entrou até que bem. Ele criou uma jogada lá, ele chega a criar uma jogada, mas não gera muita coisa, não surte efeito, né? O Matheus Pereira, eu achei até um jogo ok dele, foi melhor que o jogo passado, eu acho, né? Pelo menos na minha opinião. Quem mais que entrou? E o Carrilho, né? O Carrilho entrou no lugar do Yuri Alberto. Só de não ter entrado o Pedro Raul eu já agradeço, por mais que tenha entrado o Carrilho não ter entrado bem, mas só do Pedro Raul não ter pisado em campo tá ótimo, porque o Yuri Alberto acabou sentindo acho que a panturrilha, e aí teve que ser substituído. E o Carrilho entrou no lugar dele. E aí o Corinthians terminou basicamente só com o Caio César de atacante. Enfim, galera, acho que foi isso. Se o vídeo não ficou bom é por causa que o jogo não foi bom, porque não teve muita coisa, mas rendeu até 14 minutos, aí tá um tempo bom. Próximo jogo é contra o Atlético Paranaense, acho que na quinta-feira, 7 horas da noite em Itaquera. Então provavelmente na quinta ou na sexta tô aqui para falar do jogo. Dá o like, se inscreve, ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos e segue a gente no Instagram. Demorou? É nóis e vai Corinthians!